Quem não gosta de uma boa história de vampiros? Muita gente não gosta. Melhor assim. Gostando ou não, o vampiro passou de criatura folclórica a figura literária e a ser um dos queridinhos do cinema. Ele foi reinventado tantas vezes que deixou de ser aquele mito monstruoso para ser um serzinho dócil, humanizado, que não assusta mais nem criança. Mas quando e como que o vampiro deixou de ser assustador? É isso que a gente vai descobrir hoje. Então já deixa um likeinho, te inscreve no canal e bora entender os mecanismos do medo do vampiro e como que ele foi desarmado, abrandado e domesticado pela indústria cultural. Seres como vampiros existem na mitologia de diferentes culturas há milhares de anos. Eles já ganharam inúmeras formas, nomes e rostos, mas a essência é sempre a mesma. São criaturas da noite, nem vivas nem mortas, que voltam para assombrar os vivos. No fundo, são histórias criadas para explicar e dar forma a medos coletivos, como por exemplo invasores ou epidemias. Essas lendas sobre mortos-vivos, criaturas monstruosas, grotescas, uma versão corrompida do ser humano, se espalharam pela Europa lá pelo século XVIII. E essa imagem provavelmente nasceu da ignorância dos processos de decomposição do corpo humano. As pessoas viam os efeitos naturais da morte e, sem saber explicar os processos biológicos de trás daquilo, tentavam racionalizar por meio do sobrenatural. Agora, imagina só, tu é um camponês lá no século XVIII. Tu mora numa vila e tá rolando um monte de morte misteriosa lá. Tu ainda não conhece sobre vírus e bactérias, tu não sabe exatamente o que é uma doença. E além disso, sempre tem aqueles burburinhos sobre coisas sobrenaturais, criaturas estranhas. Para tentar investigar esses fenômenos que têm acontecido, a vila pede à igreja uma autorização para exumar os corpos. Com a autorização concedida, se procede a escavar essas covas. O que tu encontra lá é chocante. Esses cadáveres estão com os olhos abertos, as unhas e os cabelos estão aparentemente crescidos, ou seja, parece que eles seguiram crescendo depois da morte. Tem fluidos por todo lado. As barrigas deles estão inchadas, como se estivessem se alimentando. As roupas estão carcomidas e olha só, eles têm sangue na boca. A tua cabeça começa a dar 1000 voltas para explicar tudo aquilo porque tu não tá entendendo. E aí tu pensa na única explicação possível. Vampiro. Afinal de contas, essa barriga inchada só pode ser porque essa criatura esteve se alimentando. Não pode ser que os gases que são produtos da decomposição estejam se acumulando ali esperando para sair. Não, isso é impossível. E aquele sangue que tá ali na boca só pode ser que ele esteve se alimentando. Não é possível que seja o próprio sangue dele querendo sair do corpo depois dele morrer. Não, isso não pode ser. As roupas carcomidas, eu sei o que é isso. Ele esteve comendo a própria roupa e esses membros deles faltando pedaços, ele esteve se comendo a si mesmo. Todas essas interpretações da decomposição que confundiam os sinais naturais da morte com indícios de vida acabaram se espalhando e ajudaram a consolidar a figura do vampiro no século XVIII. Esses relatos chegaram aos grandes centros europeus onde ideias iluministas estavam fervilhando. E esse encontro do mito com lugares onde já se estava criando uma tradição científica, que buscavam já desenvolver a medicina e já tinham um certo conhecimento sobre os processos de decomposição, isso tudo levou à reimaginação do vampiro. Se antes ele era um corpo decomposto, um morto-vivo, meio que um zumbi, agora ele é o corpo que não se decompõe. Ele se mantém intacto após a morte. Com todo esse novo conhecimento científico, se entende agora que um cadáver sem rigor mortis, com a pele corada, intacta, só podia ser sinal de fenômenos sobrenaturais. Agora não é mais o cadáver que se decompõe que é o vampiro, é o cadáver que não se decompõe que é o vampiro. Agora a ciência sabe que o cadáver se decompõe. Então, aquele que não se decompõe só pode ser um vampiro, porque o natural é se decompor. Afinal, é impossível, que um cadáver que não esteja se decompondo somente
tenha sido enterrado em ótimas condições de conservação, como por exemplo um solo seco e gelado do inverno. E é a partir dessa racionalização do vampiro que ele vai chegar em diferentes áreas de estudo além da medicina. No campo da teologia, a existência de vampiros desafiava os princípios centrais do catolicismo, principalmente a crença de que com a morte a alma se separa do corpo e segue seu destino no céu, no inferno ou no purgatório, enquanto o corpo inanimado deveria seguir o processo natural de decomposição. Mas como é que tantos corpos pareciam retornar à vida intactos? Frente a relatos e até investigações científicas sobre esses casos, parte da Igreja Católica tratou de conciliar a fé com a razão para tentar explicar esses fenômenos segundo seus princípios. No campo da filosofia, o vampiro também foi objeto de debate, principalmente entre pensadores iluministas como Voltaire e o Rousseau, que usaram o vampiro como objeto para discutir o conflito entre razão, crença e superstição. Na política, ele serviu de metáfora para o capitalismo e a exploração do trabalhador. Vide a famosa frase do Karl Marx: o capital é trabalho morto que, como um vampiro, só se vivifica sugando o trabalho vivo, e vive tanto mais quanto mais trabalho suga. Esses debates, essas aparições acabaram espalhando ainda mais o tema. Aos poucos, o vampiro também virou uma figura recorrente nas artes, inclusive se tornando figurinha carimbada na literatura. Teve suas primeiras aparições em poemas lá no século XVIII e chegou com tudo na prosa no século XIX. Foi a literatura gótica que criou a imagem do vampiro que a gente tem hoje em dia, de aristocrata, sedutor, hipnótico. Essa imagem que já se formava lá nos primeiros vampiros literários, como o vampiro de Polidori, o Varney e Carmila, se consolidou no fim do século com Drácula de Bram Stoker. Atravessando paisagens desconhecidas de um território hostil, formado de florestas escuras, com galhos retorcidos e penhascos de pedra, nosso personagem chega a seu destino. Um castelo antigo em ruínas e absorto em escuridão, cujas altas torres rasgam o céu negro. Por dentro, quartos que guardam mistérios a serem descobertos. Lá fora, a única fonte de luz está no céu, onde a lua parece tímida entre as nuvens. Lá dentro, a parca iluminação vem de velas que projetam sombras nas paredes frias. A sensação é de isolamento e desorientação. Ele percebe o quão pequeno é diante daquela imensidão escura e do silêncio pesado que o cerca. Esse poderia ser o início de Drácula ou de basicamente qualquer outra obra gótica. A paisagem aqui não é pastoril, idílica, não reconforta. É uma paisagem obscura, vasta e decadente. Todo o ambiente é construído para passar justamente essa sensação de pequeneza, de estar frente a algo indescritível, inefável, que foge à nossa capacidade de entender. Essa é uma experiência do sublime. Atualmente, a gente usa essa palavra como um adjetivo para qualificar e descrever coisas que nos dão prazer, como, por exemplo, uma comida, uma música, uma obra de arte. O teu pão de queijo está delicioso. O teu é sublime. Mas, na realidade, o sublime é um conceito filosófico que é discutido desde a antiguidade, e ele teve diferentes perspectivas ao longo da história. Na metade do século XVIII, o Edmund Burke conceitualizou o sublime como uma emoção no sujeito. É um prazer meio retorcido, provocado pelo terror frente ao poder e imensidão, quando experimentado a certa distância segura, sem correr real perigo. Quando, por exemplo, se observa uma tempestade, um abismo, quando está no pé de uma montanha colossal, ou um castelo envolto em escuridão, por que não? Tudo isso dá medo, mas também fascina. O que se sente é uma mistura de atração e repulsa, de fascínio pelo perigo e de segurança pela distância. Para o Burke, o sublime nasce do terror contemplado, da consciência que a gente é pequeno, vulnerável e mortal diante de forças que a gente desconhece, que não pode compreender e nem dominar. O sublime burkeano explica por que o horror da literatura gótica funciona e como o vampiro se encaixa perfeitamente nessa estética. Ele é uma criatura que nos expõe à nossa própria pequenez. Ele é imortal, tem uma força descomunal, é ágil. Ele tem inúmeras características que nos fazem
fazem olhar para ele e se sentir impotente. E sem entender como que ele é isso tudo. A gente tem uma falta de entendimento do mundo. E o vampiro nos mostra isso. A gente não entende como que ele é tudo isso. Já se tentou explicar, debater, racionalizar o vampiro a partir de diferentes teorias e campos do conhecimento, sem nunca chegar a uma explicação plausível. Talvez porque eles sejam criaturas fantásticas que não são reais, né? Mas tudo bem. O vampiro consumado pelo Drácula é uma criatura que ultrapassa as leis do mundo natural. Ele representa o desconhecido. Ele hipnotiza, é imortal, tem força sobrenatural, ele domina os elementos, trazendo tempestades. Ele domina os animais, invocando pragas como ratos e outras representações de mau agouro, como morcegos, lobos. E o indício máximo de que ele é a perfeita representação do sublime. Além de se transformar em criaturas, ele se transforma em névoa. A névoa é um dos elementos mais utilizados na arte para evocar o lado opressivo, esmagador e incompreensível da natureza. E é assim que o vampiro vira um dos maiores representantes do horror gótico, trazendo todos esses elementos do sublime que foram incorporados nessa literatura. São obras que mostram o horror do desconhecido, do inexplicável, mas de uma distância segura. A gente consegue experimentar todas essas sensações do conforto da nossa casa e também do cinema. O vampiro é um monstro perfeito para as telonas, principalmente para aquela primeira era dos filmes preto e branco. Nessa época surgiram clássicos como o Nosferatu de Murnau, que se aproveitou do contraste entre as peles cadavéricas dos atores e as sombras, as roupas escuras, o breu noturno. Com isso ele chegou no efeito chiaroscuro, que é uma técnica que usa do contraste extremo para criar cenas dramáticas com forte apelo emocional. E aqui a emoção é o medo, o horror. O Drácula, de 1931, contou com a interpretação maestra do Bela Lugosi, que acabou se fixando no imaginário popular e até hoje é a representação mais lembrada desse personagem, ainda que tenha algumas diferenças em relação ao original do livro. O Drácula, descrito pelo Bram Stoker, é um senhor de cabelos e bigode brancos e mãos peludas. Embora ele rejuvenesça quando se alimenta, ele nunca é descrito como belo ou charmoso. Bem pelo contrário, ele é caracterizado como repulsivo e sinistro. E aí, tu sabia que o Drácula do Bram Stoker não é todo esse galã que o cinema pintou? Comenta aqui embaixo se tu já sabia disso, aproveita e já dá um likeinho e te inscreve no canal. A presença desses monstros no cinema se estabeleceu de vez com a Hammer Films, uma produtora de filmes de horror gótico que teve seu auge entre os anos 50 e 70. Horror of Dracula was a particularly big moment in my life and the life of a lot of kids my age. We had watched the Universal pictures, and they were scary, but they were on television in your house. So there was something about that was a little safer about watching those pictures. But in a theater with color, I remember kids' parents not letting them go see it because it was supposed to be so scary. A Hammer trouxe uma sequência de produções sobre o Drácula, algumas delas com o Christopher Lee. Mr. Harker, I'm glad that you've arrived safely. Count Dracula. I am Dracula, and I welcome you to my house. Sim, gente, o Saruman já foi uma estrela dos filmes de horror e, na minha humilde opinião, um dos melhores Dráculas do cinema. Nesses filmes, ele dividia a tela com o Peter Cushing, que interpretou Van Helsing. Pra quem não sabe, o Peter Cushing foi o responsável por destruir Alderaan e foi um dos poucos a dar ordens ao Darth Vader. I find your lack of faith disturbing. Enough of this. Vader, release him. As you wish. Quem diria que uma produtora de filmes de terror ia reunir dois atores tão importantes em dois dos maiores grupos nerds? Pois é. Ver a filmografia da Hammer é ter uma noção clara da volta que os vampiros estavam dando no cinema. E aqui com volta eu quero dizer no sentido de curva, de torção mesmo. O vampiro começa a trazer outros sentimentos pra tela, não só o horror puro de antes. O vampiro sensual, ou melhor, a vampira sensual, que já era explorada de maneira mais contida na literatura gótica, vide Carmila ou as próprias vampiras do Drácula, acaba se instaurando de vez no cinema, em um movimento que começa ainda antes da
Hammer, mas que é muito acentuado por essa produtora. Em 1897, Rudyard Kipling se inspirou nessa pintura aqui do Philip Burne-Jones para escrever o poema A Vampira. O autor retrata uma femme fatale, uma mulher sensual, perigosa, que seduz e domina um pobre coitadinho de um macho indefeso. E esse poema serviu de inspiração para esse filme aqui, lançado em 1915. A Fool There Was trouxe a primeira sex symbol do cinema, a Tida Barra, que ela interpretava a vampira. Essa vampira não sugava sangue, ela drenava suas vítimas pelo sexo. E assim, vamp acabou virando gíria para mulheres sedutoras que corrompem os homens. Através dos anos, a vampira sensual e sexualizada seguiu sendo representada tanto nas telonas quanto nas telinhas. E essa erotização culminou no que foi chamado de a trilogia das vampiras lésbicas, da Hammer, que inicia com The Vampire Lovers, de 1970. Além do erótico, a Hammer também levou o monstro para outros gêneros. No maravilhoso The Legend of the Seven Golden Vampires, de 1974, ela se junta com a Shaw Brothers, que é uma produtora de filmes de artes marciais chinesa, para misturar artes marciais com horror. O resultado é, uma bosta. Mas aquela bosta boa, sabe? É ruim, mas é bom. Eu gosto. E a Hammer também se incursionou no subgênero de caçadores de vampiros. Embora esse seja um personagem padrão nas histórias de vampiro, vide o próprio Van Helsing do Drácula, Captain Kronos Vampire Hunter, produzido pela Hammer em 1974, possivelmente foi o primeiro filme a se estruturar em volta do caçador de vampiros e não em volta do monstro em si. Esse movimento de novos vampiros, novas histórias, novos arquétipos, de afastamento do horror se acelerou nos anos 70 e também foi muito claro na literatura. Naquela década, escapando do horror, a Anne Rice lançou seu livro Entrevista com o Vampiro, dando vida a um arquétipo de vampiro mais existencial. Atormentados pela consciência da própria imortalidade, esses vampiros vivem angustiados. O terror é o tempo infinito, a culpa. I took your life. He gave you another one. Além da obra de Anne Rice, que foi adaptada para o cinema em 1994, e mais recentemente ganhou uma série também, que eu ainda não vi, então não sei recomendar, mas o filme, pelo amor de Deus, tu ainda não viu o que tá fazendo com a tua vida. E ainda sobre esses vampiros mais existenciais, outra menção honrosa aqui para esse que é um dos meus filmes preferidos, Only Lovers Left Alive, do Jim Jarmusch. Voltando para a Serra do Horror, o Stephen King lançou Salem's Lot em 1975, que também foi adaptado para TV em 1979. Esse livro conta a história de uma cidadezinha que foi invadida por vampiros. Diferente das outras histórias de vampiro da época, ela traz vampiros infantis e outras crianças que tentam solucionar esses problemas. Esse livro deu um giro na centralidade do gênero. Os protagonistas das histórias de horror, de monstros, de vampiros passaram a ser jovens. E esse movimento foi mais do que abraçado pelo cinema e pela televisão, que nos anos 80 viu um boom de filmes de horror protagonizados por adolescentes e jovens adultos. Lost Boys é um perfeito exemplo desse deslocamento da temática. Os vampiros viraram jovens rebeldes e os caçadores de vampiros, jovens nerds. E nos anos 90, essa mudança foi consolidada de vez pela Buffy, que foi uma febre absurda e até hoje cativa públicos imensos. A série traz a história de uma adolescente que mata monstros enquanto passa pelos dramas da adolescência. Eu mesma fiz uma maratona uns anos atrás e devorei todos os episódios. Eu recomendo, bom demais. Mas, como sempre aqui nesse canal, a gente não gosta de ficar só com as experiências anedóticas, né? Porque são muito subjetivas. Olha só esse artigo aqui da revista Slate. Os autores fizeram um levantamento de estudos acadêmicos sobre a cultura pop para entender qual era a produção mais estudada na academia. Depois de pesquisarem por artigos acadêmicos em diferentes repositórios, eles chegaram a uma conclusão. De longe, a produção mais estudada da cultura pop era Buffy. Esse artigo é de 2012 e não é um artigo acadêmico, é um artigo jornalístico, mas ele já serve pra gente perceber uma tendência como um termômetro da popularidade e influência da série. Buffy foi um marco na TV, influenciando não só as produções que misturavam os jovens com monstros, como também produções que se concentravam só no drama adolescente, como Dawson's Creek, por exemplo.
Buffy fez o vampiro que já era mainstream ficar ainda mais popular. Foi por causa de Buffy que séries como Supernatural, Charmed, Teen Wolf, The Vampire Diaries e True Blood encontraram lugar na televisão. Isso sem falar no massivo Crepúsculo, que dispensa comentários, né? Foi aqui que o processo de desmonstrificação do vampiro se completou. Ele foi humanizado, domesticado, naturalizado, neutralizado. Inclusive, recomendo muito esse mashup aqui, que fizeram a Buffy dar as respostas que o Edward realmente merecia. I've never wanted a human's blood so much in my life. Are you afraid? No. You know what I feel? Bored. Foi com Crepúsculo que o processo de desmonstrificação do vampiro se completou, na minha opinião. E é assim, meus caros, que a gente chega na banalização do vampiro. E é por causa dela que esse monstro deixou de representar o horror. Essa absorção do vampiro pela mídia, principalmente por Hollywood, acabou drenando o mistério e o horror do monstro original. A gente chega a ter produções que se fundamentam exatamente nessa questão. What We Do in the Shadows é tão genial por isso, porque brinca com a banalização dessa besta, dessa criatura maligna, que deveria ser a encarnação do mal, mas que no fim tá pegando ônibus e lavando louça como todo mundo. Tanto o filme quanto a série contrapõem essa personificação da maldade com a banalidade rotineira. E por isso é tão engraçado. Parece até uma contradição que seres imortais, que por tanto tempo assombraram e tiveram controle sobre os humanos, tenham que passar por coisas tão mundanas. Se tu ainda não viu, vê, por favor, e te prepara pra rir. Like to come into the bar, please. Invite us into the bar, please. Walker. O Lovecraft disse que a emoção mais forte e mais antiga da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte tipo de medo é o medo do desconhecido. A cultura pop arrancou o vampiro do desconhecido e trouxe ele pra luz. Ele foi domesticado e transformado em nosso amigo, nosso amante, nossa família. Esse processo de abrandamento que vem acontecendo ao longo de décadas chegou a um ponto que, ao meu ver, não tem mais volta. Novas produções como Nosferatu, do Robert Eggers, e Sinners, que é um filme foda desse ano com o Michael B. Jordan, trouxeram vampiros que parecem com os do horror, mas na minha opinião sem o horror. Nosferatu reconstruiu a estética gótica com perfeição. A fotografia é impecável, o jogo de sombras, a arquitetura opressiva e o vampiro monstruoso, cadavérico, mas e o horror? Não é o foco. Já Sinners traz uma história cheia de simbolismo religioso, político, racial, cultural, com vampiros que visualmente até funcionam muito bem, só que o medo que ele evoca vai por outro lado. Não é o medo dos vampiros, e sim o medo de uma indústria da música que sequestra os elementos de uma cultura. E olha aqui a metáfora do Marx de novo, né? Como sempre, o capitalismo vampírico sugando. E sinceramente eu acho que medo, o terror, nem era a intenção desses filmes. O Nosferatu do Eggers é um drama gótico expressionista e ele é perfeito assim. Já Sinners é um comentário político sobre exploração cultural. Em ambos, o vampiro continua sendo uma figura central, mas não para provocar medo. Ele é usado como símbolo, como um dispositivo estético e temático que conduz a história para outras questões. E funciona muito bem, tá ótimo. Mas eu não consigo deixar de sentir que o vampiro perdeu a essência do horror dele e agora tá funcionando para outros propósitos. E foi assim, meus amigos, que o vampiro deixou de ser uma criatura maligna para ser um funcionário do entretenimento. O vampiro do horror morreu e foi Hollywood quem matou ele. Domesticando, neutralizando, banalizando o monstro, ele virou objeto de desejo, filósofo melancólico, figura cômica por querer, figura cômica sem querer, super-herói, novela da Globo e até mascote de franquia infantil. O único papel que ele deixou de desempenhar foi aquele que ele nasceu para cumprir, que foi o de assustar. E aí, qual é o teu vampiro preferido? E se tu gostou desse vídeo, dá um likeinho, por favor, te inscreve no canal e já comenta aqui embaixo. Tu já sentiu medo de algum vampiro?